Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, boa noite, queridos, graça e paz. Você pode dar uma salva de palmas para o pessoal do louvor. Muito obrigado, já já a gente retorna, tá bom? O pessoal nos conduziu a um momento de adoração e facilita tudo para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, amém? Como o pastor falou, meu nome é Rafael e hoje pela manhã nós podemos compartilhar um pouco sobre integridade. E nessa manhã nós falamos sobre fundamentos da integridade e como a integridade ela muda o ambiente em que nós estamos inseridos. Quem estava aqui pela manhã, levanta a mão. Poucas pessoas. Bem poucas pessoas. Pode baixar. Que coisa boa. Mas eu queria te estimular a ouvir a ministração pela manhã, porque a gente tem uma porção nova para essa noite. Amém? Mas eu vou ter que pincelar algumas coisas para você ser inserido naquilo que a gente ministrou nessa manhã. Mas não fica sem escutar o que foi ministrado pela manhã. Eu queria que o pessoal colocasse, por gentileza, o slide das colunas, se possível, a imagem. Então, nessa manhã eu falei um pouco sobre os fundamentos do ministério. E como ministério, nós temos, na verdade, em 2017, o ministério ele implantou alguns valores. É interessante que quando o ministério ele implantou alguns valores, esses valores sempre condizeram com a vida de integridade do nosso apóstolo Bud Wright. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a vida desse homem, eu te estimulo a ler a sua biografia. Eu sei que talvez você não tenha a oportunidade de, talvez, alguns aqui ouviram ele ministrar, mas eu sei que alguns não tiveram essa oportunidade. E nesse livro você vai ver alguns trechos de ministrações, algumas histórias da parte dele, e você vai ver uma coisa em comum em todas as histórias aqui, que é integridade. Meu irmão, esse homem foi um exemplo de integridade. E porque ele foi íntegro, esse ministério é o que é. Esse ministério, meu irmão, ele é construído sobre uma base de integridade, de fé e de amor. É interessante que quando a gente fala sobre integridade, ele fala sobre inteireza. Sobre fazer algo completo, porque se eu faço algo que não está completo, não é integridade. Vou te dar um exemplo. Se eu sou 99% íntegro e 1% infiel, eu não sou íntegro. Você está entendendo? Integridade, ele fala de algo inteiro. Então, se eu estou lá, estou vindo para a igreja, estou cultuando, estou servindo, estou fiel, estou em toda escala, estou orando, mas quando eu chego no meu trabalho eu minto, eu não estou sendo íntegro. Porque integridade fala de uma inteireza. Da mesma forma que eu sou na minha casa, que eu sou no meu secreto, que eu sou na igreja, que eu sou no meu trabalho, eu sou na minha vida como cristão. Eu sou íntegro porque eu permaneço fiel de uma forma que todas as áreas da minha vida são encontradas nessa condição. Nosso ministério, ele preza muito por essa integridade, por essa transparência, por esse valor. E porque ele está alicerçado nessa integridade, todos esses outros valores, vida de fé, unidade de amor, alegria e paz, firmeza doutrinária, coração para servir, fervor no espírito, edificação de pessoas, excelência e vida abundante, são cooperadores de uma vida íntegra. Eu não tenho como ter firmeza doutrinária se eu não tenho integridade. Nós prezamos pela integridade do que a palavra fala a respeito da sua vida, de como você deve se comportar, do que você deve fazer. Amém? Porque a integridade ela vai te levar a lugares altos. A Bíblia fala que melhor é uma boa fama ou uma reputação do que um unguento. Ela não está menosprezando a unção, não.
Não está não, ele está dizendo, olha, a unção ela tem o seu lugar de importância e é ela que vai te levantar. Mas se você for levantado e você não for íntegro, você não consegue permanecer aonde você deveria estar. Eu falei nessa manhã que é por isso que muitas vezes você vê pastores, ministros da palavra de Deus, homens que foram ungidos para fazer aquilo, que foram ungidos por Deus, caindo e tropeçando, porque falta de integridade, falta de caráter. Foram ungidos. A gente viu nessa manhã sobre Saul, um homem que foi ungido para ser rei, o primeiro rei levantado por Israel. O próprio Deus. Ou você vai me dizer que Deus errou em levantar Saul? Deus ungiu Saul como rei, mas por ele não andar de forma íntegra, obedecendo o que Deus o chamou, ele foi destituído do cargo. A unção saiu dele. Uma certa vez um homem, ele era um americano, um pregador famoso, bem conhecido. Ele estava vindo de um avião e ele ia pousar num país, na Argentina. E aí ele estava pousando naquele lugar e ele se reunia e reunia muitas multidões, muitas pessoas. E ele estava com uma pessoa no avião. E naquele momento, ele estava com uma pessoa e o pessoal lá onde ia acontecer o culto, ele viu naquele momento muita gente reunida e aquela pessoa disse, olha só, irmão, quantas pessoas estão lá para ouvir você pregar? E aquele irmão disse que naquele momento ele falou algo, que porque ele falou algo, ensoberbeceu o coração dele. E ele disse que naquele momento, a unção que estava sobre ele se apartou dele. Ele disse que foi palpável para a vida dele, dizendo, o Senhor se apartou de mim, porque no meu coração subiu soberba. Deixa eu te dizer algo, 99% íntegro, 1% de infidelidade, de desobediência, não é integridade. O Senhor está te chamando, meu irmão, nessa noite, para andar numa vida íntegra. Sabe por quê? Porque uma vida íntegra, existe uma recompensa da parte de Deus. Uma vida íntegra, existe um novo patamar, uma nova excelência, algo disponível da parte de Deus para as pessoas que andam segundo a retidão por ela proposta. Vou te dar um exemplo. Harold Leroy Budwright, um americano, caipira, do interior dos Estados Unidos, lá do Alabama, caminhoneiro. E você vai falar, e quantas vezes eu já vi pessoas que eu tive a oportunidade de estar perto, que eu tenho a oportunidade de estar perto, dizendo, o Senhor me levantou para algo, mas eu mesmo não tinha capacidade. Vou te contar um testemunho próprio. Quando eu entrei no ministério em 2014, eu entrei logo após a partida do pastor Bud. E no ministério, o pastor vai lembrar, e Marcela, no ministério a gente tinha um tempo de oração todas as manhãs, do lado que ficava uma lareira. E eu ficava tocando, eu toco violão, ficava tocando ali. E geralmente o ministro, a pessoa que dirigia a oração, estava do meu lado. Você sabe muito bem que em 2014 foi o ano que o apóstolo Guto, ele assumiu a presidência do ministério. Um homem íntegro, um homem humilde. E muitas vezes, enquanto eu estava tocando ali, eu estava orando, e eu tinha o privilégio de ouvir alguns homens de Deus orarem do meu lado. E numa dessas orações eu ouvi o apóstolo Guto orar. Ele nem sabe disso, mas eu ouvi. Ele estava falando com Deus, eu estava do lado, eu peguei para mim, sabe? E na oração dele ele falava, Senhor, foi bem o ano que ele assumiu o ministério. Ele falou, Senhor, eu sei que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Bem mais capacitadas do que eu. Mas eu sei que o Senhor me escolheu. Me capacita para fazer o que o Senhor me chamou. Porque eu não consigo sozinho. Eu não consigo na minha força. Meu irmão,
um exemplo de humildade, de inteireza de coração, de integridade, de reconhecer que sem Deus não é possível. Deixa eu te falar algo. Após a partida do pastor Bud, de 10 anos, 11, 12 anos para cá, né, que já fazem, 2026, foi os anos que essa visão mais avançou pelo Brasil, pelas nações. Foi o tempo onde essa visão mais tiveram crescimento, mais houve um romper da parte de Deus. Pastor Bud veio e fundamentou, mas Guto está dando o devido crescimento. Inteireza de coração. Integridade não se faz com 99%, meu irmão. Integridade se faz com 100%. Quantas vezes eu vejo o apóstolo Guto também falar que da vida dele depende a vida de muitas outras pessoas. É o reconhecimento da importância de ser um referencial para a minha vida, para a sua vida. Quantas vezes ele chega para a gente e fala: rapaz, eu não posso falar, vou ter uma reunião e eu tenho que ter cuidado com as medidas da palavra que eu vou falar, porque aquilo que eu falo muitas vezes eu tenho medo das pessoas interpretar da forma errada. Integridade, um cuidado, um zelo com a visão, de não manchar a visão, de não manchar aquilo que ele está conduzindo através da vida dele. Quantas vezes nós paramos e observamos a nossa própria vida, o que nós estamos falando, como estamos fazendo e o que estamos inseridos para cumprir a vontade de Deus? Hoje pela manhã a gente falou um pouco sobre Daniel e sobre uma mudança de ambiente, atmosfera na qual ele estava inserido. Você sabe bem disso. Ele vai lá de encontro ao rei e o rei diz: olha, come desses alimentos. Ele diz: ei, eu não vou comer disso, que isso vai me contaminar. Eu não quero estar envolvido nessa contaminação. E aí ele diz: me dá só os legumes. E ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, comem só os legumes. E aí ele coloca em prova o chefe lá. Ele diz: olha, você vai ver que você me dando isso, nós vamos estar fortes e saudáveis. Passa um período. Quando aquele chefe e o rei vê ele, diz: rapaz, eles são mais formosos mesmos. Eles estão melhor do que os outros. Por quê? Porque ele andou em integridade, ele decidiu não se corromper com a circunstância, com a situação em qual ele estava inserida. Ele não se corrompeu, e porque ele não se corrompeu, ele alcançou um governo de toda a província da Babilônia. Então não venha me dizer que se eu não andar em integridade, eu não vou ser promovido, ou eu não vou ser colocado aonde Deus quer que eu esteja. Você vai acontecer. Sabe por quê? Porque parece que as coisas é mais fácil para o outro, para o que mente, para o que faz errado, para o que rouba, para o que dá o jeitinho brasileiro, é mais fácil para ele. Meu irmão, não tem substância o que está tendo na vida daquela pessoa, mas na sua vida é diferente. Deus é que vai te colocar lá. Deus é que vai te levar para um outro patamar. Amém? Deus que nos deseja levar para nos colocar aonde Ele tem como desejo para as nossas vidas. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo 1:3, 1 Timóteo 3:1, na verdade, ele fala sobre o levantar de ministros e aqueles que almejam um episcopado. E aí ele fala, olha só, ele diz: olha, as pessoas que desejam o episcopado, elas precisam ter boa fama, boa reputação, serem pais, administrar bem a sua casa. E ele vai dando fatores para essas pessoas. Só que em Efésios, o apóstolo Paulo, ele não está escrevendo mais só para aqueles que desejam um episcopado. Ele está escrevendo para a igreja de Efésio.
Ou seja, ele está escrevendo para todo o corpo de Cristo. Ou seja, para mim e para você. E abre comigo lá em Efésios 4, verso 1. Efésios 4, 1 fala assim. Amém? Todos abriram? Amém. Aleluia. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão. Uma outra versão fala que sejam doces e amáveis, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, ele está apontando sobre um fator que eu e você devemos fazer de compromisso, andar de modo digno. Aí ele diz, olha, não vai ser fácil não, porque existe um esforço. Uma certa vez, um homem chegou para Kenneth Hagin e disse, irmão Hagin, eu não quero ser tentado não. Ore por mim para que eu não seja tentado. Aí irmão Hagin olha assim para ele e diz, você quer que eu ore para que você morra? Meu irmão, a tentação vai vir para todos nós. Vai vir. Mas ele diz, ei, resiste. Seja firme. Vai vir para mim, vai vir para o pastor, vem para todo mundo. Mas resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Corre, foge. Sai, se aparta da tentação, se aparta daquilo que está te tentando. Se aquilo que está te fazendo pecar está tirando a tua integridade, mesmo que seja 1%, meu irmão, se afasta daquilo. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar de fora das coisas que Deus tem para a minha vida. Eu não quero ficar de fora do que Deus vai fazer nessa geração. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo, meu irmão. Porque eu estou inserido no que Ele tem para a minha vida. E eu sei que é grandioso demais. Isso é para você. É grandioso demais para eu estar me melando com o pecado. O que Deus tem para a tua vida é grandioso demais, meu irmão. Para que você se mele, se suje com uma simples mentira. Eu não quero ser encontrado nessa condição. É interessante que Tony Cook, nesse livro, e eu queria indicar ele para você, qualificados, aqueles que almejam episcopado, aquele que deseja estar preparado como cristão, como andar com integridade e terminar uma carreira com honra. Eu te indico esse livro. Mas nesse livro, Tony Cook ele faz um seguinte trecho sobre a vida de Billy Graham. E ele fala, em 1948, pouco antes que o seu ministério fosse projetado para um âmbito nacional, Billy Graham encontrou com 3 dos seus principais associados. Não vou ler os nomes, mas é complexo, viu? Então perdoem o meu inglês. Cliff Barrow, George Beverly e Grady Wilson, para discutirem a maneira de conduzirem o seu ministério com integridade e evitar escândalos. Práticas vergonhosas, as quais trouxeram reprovações para muitos ministérios, no que se tornou conhecido como o Modesto Manifesto.
Graham e sua equipe identificaram 4 áreas de preocupação e resolveram conduzir-se com a mais alta integridade nessas questões. Essas 4 áreas foram manipulação obscura de dinheiro, imoralidade sexual, maldizer as obras dos outros e realizações exageradas. Billy Graham falou dessas diretrizes dizendo: na realidade, isso não marcou uma mudança radical para nós. Sempre nos mantivemos nesses princípios. O que fez, entretanto, foi colocar nos nossos corações e mente, de uma vez por todas, a determinação do que a integridade seria o nosso selo. Meu irmão, ele está falando, olha, eu já andava, meu ministério já estava de um modo digno, a gente não tinha errado, mas era necessário que eu meditasse naquilo que estava conversando. Eu me juntava com uma pessoa dizendo: meu irmão, está difícil para mim, mas vamos aqui orar juntos. Vamos ler a Bíblia junto, vamos estudar a palavra junto, porque talvez eu sozinho não consiga, mas se eu vou com você, nós somos 2, vai estarmos fortalecidos. Ele diz: olha, ele se junta com mais 3 pessoas, ele escreve algo e ele diz: olha, é para que esteja na nossa mente e no nosso coração. Para que esteja na nossa mente e no nosso coração. É interessante que quando o Senhor, ele vai avançando com conhecimento com relação ao povo de Israel, ele chega num ponto que ele diz: olha só, medita na palavra de dia e de noite. Por quê? Porque aquele povo estava pecando, aquele povo estava caindo. E aí o Senhor faz a lei, faz os 10 mandamentos e pede para que eles pratiquem. Moisés parava com aquele povo uma vez por semana e dizia assim: agora a gente vai, hoje é o dia do Senhor, o dia que você vai ler os mandamentos, o dia que você vai meditar naquilo que eu tenho para você, como povo de Israel. Então aquele povo tinha uma obrigação de entender na mente e no coração. Na mente e no coração. Sabe, muitas vezes pecados, eles poderiam ser resistidos se nós estivéssemos cheios do Espírito, meditando na palavra. Mas a falta do nosso dia a dia, de colocar a nossa vida à exposição da palavra, à exposição do Espírito, nos faz pecar. Porque é mais difícil, meu irmão. É mais difícil. Você quer depender da força do teu braço ou do Espírito Santo que está dentro de você? É mais difícil. Mas quando eu coloco a minha vida diante do altar de Deus, ei rapaz, quando eu me coloco numa posição de sacrifício perante Deus, eu reconheço a soberania dele sobre a minha vida, é mais fácil. Porque não é na minha força mais, mas é com o Espírito Santo que está dentro de mim, que está cuidando da minha vida e me ajudando a vencer a tentação. Amém? É interessante que quando a gente está falando sobre esses conceitos, um certo homem, ele achou uma vez uma carteira no chão. Não vou dizer todo mundo, vai que você não tenha, mas provavelmente você já achou dinheiro. Eu já achei dinheiro no meio da rua. O dinheiro quando está lá, ok, mas o homem tinha achado uma carteira no chão. E quando ele achou essa carteira, ele olhou, havia dinheiro ali, ele olhou para o lado, estava sozinho, não tinha ninguém. E na hora veio um pensamento dele: oxe, vou pegar o dinheiro, guardar no meu bolso e sumir. Mas depois daquele momento, ele pensou: é agora que eu sei quem realmente eu sou. E aquele homem pega o documento, vai entregar à polícia e diz assim: ó, tal pessoa é a dona dessa carteira. Sabe por quê? Porque é no secreto, na sua casa, naquele lugar que ninguém vê, que você é realmente quem você é. Hoje em dia, eu vi esse exemplo e achei maravilhoso. Hoje em dia as pessoas colocam câmeras em lugares para monitorar, para verificar. E antigamente, quando tinha câmeras, tinha uma plaquinha lá dizendo: sorria, você está sendo filmado.
Mas, meu irmão, sorria, porque Deus está te vendo. Deus está te vendo, meu irmão. A Bíblia diz que não há nada que esteja escondido, que não esteja aos olhos do Senhor. Eu não estou querendo jogar peso e condenação sobre a sua vida, não. Pelo contrário, eu estou querendo te estimular a ser melhor. Porque eu vou entrar nos pontos de que quando a gente é melhor, quando a gente está andando na integridade de Deus, há algo celestial da parte dele para mim e para a tua vida. Há algo celestial. Abre comigo em Salmos 15, verso 1. Amém? Fala assim: quem habitará no teu tabernáculo? No verso 1. Na versão NVT fala: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? E aí ele fala: quem pode permanecer em teu santo monte? Quem levará uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo, nem quem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. É esses que podem ter acesso. Quem não difama os outros, olha só, ele vai dando, quem não difama os outros, primeiro ponto, quem tem uma vida íntegra e justa, quem fala a verdade, quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, nem quem despreza os que têm uma conduta reprovável. Ou seja, ele está falando sobre julgar o irmãozinho. E aí ele continua: e quem honra os que temem o Senhor e cumpre as promessas, mesmo quando é prejudicado. Ele está falando sobre a presença. Ele está dizendo: quem pode habitar no teu tabernáculo? Quem tem direito ao acesso da presença. A Bíblia fala que o tabernáculo era um lugar onde tinha a presença de Deus. E nesse momento Davi leva o tabernáculo para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito tabernaculou em nós. Ou seja, a presença de Deus, que estava numa arca, num tabernáculo momentaneamente, agora habita dentro de mim e de você. Quem tem acesso à presença? Aqueles que estão íntegros. A Bíblia fala em Provérbios do que se deve guardar, guarda o coração. Você sabe muito bem que ele não está falando do teu coração natural. Ele está falando do teu espírito. É interessante que quando a gente está vendo esse conceito, Ezequiel 36, verso 25 fala assim: então aspergirei água pura. Quem é aluno aqui da materialidade de sangue sabe bem que a gente, quando está falando desse versículo, água pura, está falando sobre o sangue de Jesus. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, e vos purificarei. E ele fala: dar-vos-ei um coração novo. Ele está falando sobre a promessa do novo nascimento. Dar-vos-ei um coração novo. E aí ele não para aí, ele diz: e eu tirarei de vós um coração de pedra, e colocarei em vós um coração de carne, conforme o meu espírito, e vou-lo colocar, porei dentro de vós o meu espírito. Então ele está dizendo: eu estou trocando o teu coração, de um coração de pedra, para um coração de carne, e vou colocar o meu espírito aí dentro, a minha presença aí dentro. Só que não para aí não.
Da mesma forma que esse coração de pedra se torna um coração de carne, quando eu não ando de modo íntegro, quando eu não ando de modo justo, quando eu não pratico o que a gente leu, esse meu coração de carne, ele vai se endurecendo. A Bíblia fala também, cuidado para que você não endureça o seu coração. Ou seja, para que o teu coração não se aparte da presença. Ô meu irmão, eu não quero ficar de fora das coisas que Deus tem para a minha vida. Eu não quero ficar apartado da presença de Deus. Eu não quero ficar alheio ao que o Senhor tem para a minha vida. Mas integridade, ela atrai a presença de Deus. Ela atrai. Ela atrai as coisas de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado ou mendigar o pão. Eu nunca vi. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou cuidando de você, enquanto você permanece obediente ao que a palavra de Deus tem ao teu respeito. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da tua casa. Eu estou cuidando da tua família. Enquanto você se coloca de joelhos perante o altar e coloca a sua própria vida como sacrifício vivo. Eu estou te guardando. Eu estou zelando por tua vida. Da mesma forma que Davi fala sobre a presença, Provérbios 11 ele ainda fala, o íntegro, a integridade dos retos o guia, mas os perdidos, a sua mesma falsidade, os destrói. Ou seja, ele está dizendo, olha, a integridade ela é um guia. Como assim? Se for algo que não está de acordo com a palavra e vai corromper a minha integridade, eu não vou. Porque muitas vezes os caminhos mais rápidos não vão ser os caminhos corretos. Os caminhos mais curtos não vão ser os caminhos de Deus. Mas a palavra fala, a integridade dos retos o guia. O caminho reto talvez seja o caminho mais difícil, talvez seja o caminho mais tortuoso, mas é o caminho que Deus está te trilhando. Amém? Provérbios também fala sobre essa segurança de andar reto e seguro. Sabe por quê? Porque quando você não anda em integridade, você não consegue ouvir com clareza a voz do Espírito. Davi, várias e várias vezes, ele fala, Senhor, não aparta de mim, não aparta de mim, não se afasta de mim, não aparta a tua presença de mim. Você vê várias e várias vezes nos Salmos ele falando isso. Por quê? Porque se eu não estou andando em integridade, eu não vou conseguir dar voz ao Espírito. Parece que eu perdi a sensibilidade. Parece que eu perdi a conexão. Parece que o meu GPS, meu Google Maps não está funcionando. E eu não consigo enxergar o destino que eu devo chegar. Por quê? Porque algo rompeu. Aquele fio que conectava, aquela conexão, momentaneamente foi rompida. Por isso que Davi ele fala, arrependa-se para que você consiga novamente estar na presença de Deus. Então nesse conceito a gente vai entendendo sobre a presença de Deus como uma recompensa.
que gera direção, que gera segurança. No mesmo Provérbios, no capítulo 10, verso 9, ele fala: quem anda em integridade anda seguro. Anda seguro. Vou te dar um exemplo. Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem que andava em integridade. A Bíblia diz em Gênesis 6, 9, que Noé era um homem justo e íntegro. E muitas vezes a integridade, para nós que somos crentes, a Bíblia diz: olha, vai ter coisas que nós não vamos entender, mas é o sobrenatural de Deus. O homem estava construindo uma arca, no lugar que não chovia. Todo mundo no seu ouvido, dizendo: ei, você está louco, você está doido. Mas porque ele foi íntegro e ele foi justo, e porque ele se manteve obediente, e pela fé ele creu no que o Senhor tinha dito a ele, ele viu a manifestação de segurança para ele, mas não só para ele, meu irmão, porque integridade não é só para você não, é para a tua casa também. Porque exemplo não se ensina, exemplo se vive. Porque eu vivo, meu filho vai ver o meu exemplo e ele vai replicar na casa dele. Então, Noé e os seus filhos foram salvos. Os seus filhos foram alcançados. Ou seja, integridade, ele está falando não só ao teu respeito, mas a respeito da tua casa, a respeito dos teus filhos, a respeito da tua herança, a respeito do teu legado. É sobre isso que integridade está falando. Da tua vida, da tua consagração, muitos dependem. Porque é muito fácil quando eu penso na minha vida só para mim, só para o meu umbigo. Você que é jovem, que não tem filho ainda, deixa eu te dizer, da tua vida muitos dependem, porque eles precisam beber da água da tua vida, meu irmão. O mundo aí fora está bebendo de alguma coisa, de alguma influência, mas eles querem beber do que você tem, um poder em operação, através da tua vida. Talvez você não esteja influenciando diretamente porque você não tem filhos, mas deixa eu te dizer algo. Eu falei nessa manhã, eu me converti e eu fui o primeiro da minha casa. A minha casa bebeu da água que estava na minha vida e aceitou a Cristo Jesus. O que impede os teus pais, os teus familiares, de verem o fruto da palavra e da integridade que está gerando na tua vida e não quererem beber da mesma coisa? Porque é isso que o poder da integridade faz. Ela te tira de uma situação, ela te tira de uma circunstância, e ela te coloca num lugar de ser exemplo e referência. A palavra tem poder, meu irmão. Ela tem poder, ela é viva e eficaz. Amém? Um outro ponto, 1 Samuel 2:30, ele fala: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito que em tua casa, a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Samuel está falando a Davi, e agora a Salomão, sobre o reino que viria a partir da casa de Davi, reinaria perpetuamente. Você sabe bem que ele está falando aqui sobre Cristo Jesus, que vai reinar eternamente. E aí ele continua: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram, honrarei. Aos que honram, eu honrarei. Aos que colocam a sua vida diante do altar, eu vou honrar. Não vai haver falta. Não vai haver falta. Mas pelo contrário,
há uma abundância da parte de Deus. Há uma abundância da parte de Deus. A vida da parte de Deus. Pode ser que as circunstâncias para você nesse momento tá batendo na canela, o sangue tá escorrendo, tá difícil. Mas deixa eu te dizer algo. Não sai dessa posição de integridade. Não se aparta da presença de Deus, porque esse quadro vai mudar, meu irmão. É chegada a hora de dar uma mudada, uma virada de chave, que vai transformar a tua vida, a vida da tua família e a vida da tua casa, porque você tem sido justo e íntegro. A Bíblia diz que Deus vai honrar quem honra Ele. A Bíblia diz também que Ele não é filho do homem, para que minta nem se arrependa. Meu irmão, se Ele prometeu, se a palavra já falou ao meu respeito, meu irmão, meu papel é só tomar posse pela fé, porque vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Mas a minha posição, a minha fé não vai ser abalada. Mesmo que o sangue dê na canela, mesmo que esteja difícil, eu reconheço que sem Deus eu não poderia fazer nada. Sem Deus eu não poderia nem ser íntegro. Mas com Deus, meu irmão, a Bíblia fala que Ele nos dá força. E a Bíblia fala que tudo, repita aí comigo, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que obedece à palavra. Tudo é possível ao que anda de modo justo. Tudo é possível àquele que tem uma vida íntegra. Tudo é possível àquele que se coloca diante do altar. Tudo é possível àquele que medita na lei de dia e de noite. Tudo é possível. Aí você vem para mim falar dizendo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Tá difícil. É momentâneo. É passageiro, porque o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te colocar em pastos verdejantes, o Senhor da paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai entrar na tua vida, na tua casa e na tua família. E muitas vezes a circunstância da tua casa não era favorável, mas a paz de Deus chegou através de você. A paz de Deus vai fluir, e o ambiente em que você está, porque você é recompensado por honrar a palavra, por honrar a Deus, esse ambiente será afetado pela tua vida. Essa palavra, meu irmão, ela é eficaz. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.